Pedimos a Ti a Tua compaixão, Senhor, que cai sobre cada um de nós. Eis aqui a Tua igreja, Senhor, o pastor Eronildo à frente desse trabalho, o pastor presidente, Jesus, a minha vida, a vida dos obreiros aqui deste lugar, diáconos, Senhor Jesus, o presbítero Pedro, visita nesse momento no seu trabalho. Senhor, põe Tua mão santa e gloriosa sobre o Teu servo, o nosso irmão cooperador, Jesus, Gabriel, Senhor da glória, toma em Tuas mãos, diaconisa Jussara, diaconisa Cris, meu Deus, toma, Senhor Jesus, cada irmã, cada irmão daqui deste lugar, cada componente, meu Deus, deste lugar, toma em Tuas mãos. Jesus, visita todo o Teu povo. Senhor, toma, Jesus, os nossos irmãos cooperadores, diáconos, meu Senhor, nossas diaconisas. Jesus, toma, Jesus, também o grupo, Senhor, do círculo de oração, meu Senhor da glória, toma a mocidade, as crianças, adolescentes, meu Deus, toma em Tuas mãos o conjunto musical, põe Tua mão de fogo, Tua mão de poder, Jesus, sobre cada vida. Senhor, sabemos que Tu és aquele que não dorme de dia nem de noite, meu Senhor, que estás a contemplar nossas vidas, que estás a contemplar cada igreja sobre a face da terra. Portanto, meu Senhor, visita todos os meus irmãos em Cristo por toda a face da terra, por todo o país brasileiro, e não só pelo país brasileiro, mas por todo o continente, meu Senhor, latino-americano. Senhor Jesus, visita, Senhor Jesus, os nossos irmãos que estavam ali em guerra e que ainda outros se preparam para guerrear. Sabemos, meu Deus, que é para cumprimento bíblico, para cumprir a Tua palavra, mas nós te pedimos, Senhor, ser Tu o nosso general, ser Tu o nosso protetor, ser Tu o protetor, Jesus, de toda a nação, de todo o povo, meu Senhor, que proclamou o Teu nome, que está, meu Deus, ó Senhor Jesus, diante da Tua presença nesse momento, por todo o universo, levantando um clamor a Ti, pedindo a Ti a Tua misericórdia. Tenha compaixão do Teu povo, Senhor. Sabemos, meu Deus, que há um povo, Senhor Jesus, sedento. Há um povo, Senhor, necessitado, Senhor Jesus, de Ti. Necessitado de uma palavra Tua. Necessitado, meu Senhor Jesus, de uma libertação. Necessitado do milagre. E sabemos que Tu és, Senhor Jesus, aquele que tudo pode. Toma, Deus, o nosso ser em Tuas mãos. Abre-nos a porta. Senhor, põe Tuas mãos de fogo, Tuas mãos de poder sobre as nossas vidas. Acalenta o nosso ser. Reveste-nos de Ti da Tua graça. Opera, Senhor Jesus, maravilha no meio de nós. Nesse dia de culto, nesse culto, Senhor Jesus, de ensinamento, meu Senhor, que Tu venha nos abrir essa porta mais e mais a cada terça-feira. Que Tu envie vidas para aprender a Tua palavra. Que Tu envie vidas sedentas, Senhor, de aprender sobre Ti. Ou, Senhor, de se aprofundar mais e mais dentro da Tua palavra. Ou, Senhor, se aprofundar na Bíblia, meu Deus, que é um poço profundo de conhecimentos. E nós necessitamos de conhecer-Te mais. Ou, Senhor, de nos aproximarmos mais de Ti. Jesus, toma nossa vida em Tuas mãos. Usa de Tua compaixão. Derrama de Ti da Tua graça. Trabalha, Jesus, sobre todo o Teu povo. Visita minhas irmãs. Ou, Senhor Jesus, minhas irmãs em Cristo, que ainda estão na peleja. Minhas irmãs em Cristo, que estão trabalhando também, Senhor, no horário noturno. Os nossos irmãos que ainda não chegaram. Nossos irmãos que ainda estão a caminho. Visita cada um, Senhor. Tenha misericórdia. Toma a diaconisa Jussara, Senhor Jesus, que não tem conseguido chegar no horário certo dias de culto, porque trabalha longe. Toma a Tua serva em Tuas mãos. Trabalha na vida dela, guarda ela debaixo do Teu sangue. Ela vem orando pelo caminho, orando pelas conduções afora. Senhor, toma a Tua serva em Tuas mãos. Oh, Senhor, que ela possa se deleitar em Ti. Que ela possa tão somente confiar em Ti. Abre as portas para ela nesse sábado, onde ela estará contraindo matrimônio. Oh, Senhor Jesus, com o jovem Gabriel. Derrama da Tua graça, abençoa, meu Senhor, a cada um deles. Derrama de Ti. Toma, Senhor da glória, os pais do Gabriel em Tuas mãos, meu Senhor. A nossa irmã Luzinete, nosso irmão Gilson. Põe Tuas mãos santas e gloriosas sobre a vida deles. Senhor, opera na vida deles. Toma também, meu Deus, o nosso irmão Gabriel, que está ajudando, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nessa peleja, arrumando a casa, Senhor. Põe Tua mão santa e gloriosa sobre o Teu servo. Visita sua esposa Ana. Derrama de Ti sobre a Tua serva também. Meu Deus, que Tu possa abençoar mais e mais o Teu povo que está aqui, Senhor, nessa peleja, nos ajudando. Derrama de Ti.
Nesse momento, Senhor, eu também oro pelos pastores que já estão conosco, pelos pastores que hão de assistir essa live, pelos pastores, meu Senhor, também, Jesus, os nossos irmãos e irmãs que não podem vir ao culto, os que moram longe, os que estão trabalhando, os que estão enfermos. Visita cada um, ó Deus, aleluia. Trabalha na vida deles. Prepara, meu Senhor da glória, que eles possam estar, ó Senhor Jesus, na tua casa no próximo culto, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Visita os nossos irmãos que estão se preparando para o culto de Santa Ceia nesse domingo, Senhor Jesus, porque sabemos que esse banquete é apenas o símbolo, meu Deus, daquilo que vamos herdar, Senhor, lá na glória, ou Senhor, do banquete glorioso, majestoso, maravilhoso, que nos aguarda lá na glória. Senhor da glória, sê conosco, abençoa-nos, derrama de tua graça, toma a jovem Isabela em tuas mãos, meu Deus, toma cada um de nós, visita o Paulo, de Vitória ao Paulo, Senhor amado, o Mateus, meu Deus, toma a Evilane em tuas mãos, Senhor Jesus, a Alcirene, seu esposo, seus filhos, derrama da tua graça sobre toda essa família, família Lucas, família Teixeira, família Lima, família Melo, Senhor, a família Fernandes, derrama da tua graça, toma minha sogra em tuas mãos, cura, Senhor, para a glória tua, derrama de ti, Senhor, sobre a tua serva, opera, meu Senhor, na vida da Zilda, vai curando a Zilda, libertando de todo mal, derrama de ti sobre a nossa diaconisa, usa de tua misericórdia, toma o presbítero Ivanildo em tuas mãos, Senhor Jesus, o diácono Samuel, Senhor amado, a diaconisa Miriam, Senhor Jesus, põe tuas mãos de fogo, tuas mãos de poder sobre todo o teu povo, visita nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos internautas, visita cada um para a tua glória, nós te clamamos e esperamos em ti, pois tu és fiel, para todos sempre fiel. Aleluia, glórias a Deus. Igreja do Senhor, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Nossos irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus a todos vós, e seja conosco até o final desse culto, onde o pastor Eronildo estará trazendo um ensino maravilhoso para nossas vidas, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Igreja, Deus habita no meio dos louvores, aleluias. Hino de número 18, Grata Nova, para a glória de Jesus. Senhor,
Deus habita no meio dos louvores. A palavra do Senhor diz que ele se assenta sobre as asas, né, do querubim, e ele voa, passeia por entre os cristãos, ouvindo o louvor, aceitando a tua adoração através do louvor. Portanto, irei cantar aqui mais um louvor, juntamente com o pastor Eronildo. Em seguida, ele vai nos trazer essa palavra maravilhosa, esse ensinamento maravilhoso. Como o pastor Eronildo estuda a palavra, ele é amante da palavra. A Bíblia diz, né, que a palavra de Deus nos informa que a Bíblia é um poço fundo de ensinamento, né, de saber. E que nós temos, né, pastor Eronildo, que a cada dia nos aprofundarmos mais na Bíblia, né, aprender a palavra, porque ela nos livra, esta palavra santa e verdadeira, nos livra da condenação, da perdição. Aleluias! Vamos cantar um louvor, pastor? Jesus, glórias a Deus. Aleluia! Cantemos, pois, esse louvor. Essa jovem que nos ajude aí também com a bateria. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! É maravilhoso cantarmos hinos de louvor, de adoração àquele que é Deus. Aleluia! Jesus. Eis-me aqui para falar contigo agora. Por que razão o homem
bateria. Glórias a Deus. Continuemos, pois, aí, juntamente com o nosso pastor, nossos irmãos, você que está aí do outro lado, aprendendo a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Obrigada, pastor, por esse momento, por essa parte. Deus abençoe. Glórias a Jesus, aleluia. O Senhor é bom. Glória a Jesus. Graças a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor, Salvador Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos alegres nesta noite por estarmos aqui na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus. O Senhor é Para bom. podermos adorar e exaltar o nome do Senhor, que vive e reina Glória a Jesus. para todos sempre. Eu quero convidar os irmãos para lermos aqui a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos hoje fazer alguns comentários sobre o pecado de Acã, que levou essa situação na família a cometer uma atrocidade que destruiu totalmente a família e também o povo de Deus. É importante nós sabermos que enquanto nós estamos na presença do Senhor, o Senhor é conosco. Aleluia. Mas Glória se a sairmos Jesus. da presença do Verdade, Senhor, o Senhor também Glorioso Deus. se afasta Aleluia, de nós. Jesus. Grande Deus. Então, no capítulo 7, Aleluia, Jesus. o versículo 1, glória a Deus, Aleluia. Glorioso de Deus. Josué, Deus maravilhoso. diz assim: prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu entre os filhos de Israel. Aqui no capítulo, no versículo 12, diz assim a palavra de Deus, no versículo 12. Amém? Grande Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos e viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto então, amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema no meio de vós. No versículo 13, diz desta maneira: levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos Grande Deus. para amanhã, porque assim diz o Senhor, Eita, coisa linda. Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante de vós, dos vossos inimigos, não podeis suster-vos, até que tires o anátema no meio de vós. Versículo 15 diz assim: será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Meus queridos e amados irmãos, olhando bem a expressão, da colocação desta passagem, nós entendemos que o pecado de omissão destrói toda a casa. E é importante que o povo de Deus vigie nesses últimos tempos, que o povo de Deus preste atenção, vigie, porque o adversário das nossas almas, a tendência dele é querer nos humilhar, nos deixar desanimados, fracos, inseguro, raquítico, sem forças para poder vencer as provações e colocar dúvidas em nossas vidas, colocar pensamentos
aonde nós podemos sustentar, achando que estamos agradando a Deus, né? E na verdade não estamos. No livro de aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É bem verdade que quando nós erramos, falhamos em certos aspectos, o Senhor, Ele usa de misericórdia para nos perdoar. Mas é necessário entender que o crente, ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, para ele poder viver em oração, numa vida consagrada e fugir do pecado. O pecado, meus amados irmãos, conduz à morte espiritual, pois desta forma tira a presença de Deus, a glória de Deus vai embora. Somente para aqueles que se arrependerem, né? Somente para aqueles que se arrependerem de verdade, de coração, né? Alcançarão misericórdia pela graça em Cristo Jesus. Mas é necessário que a pessoa venha se arrepender. E arrependimento significa vergonha do que fez. E às vezes, quando a pessoa tem ressentimento, e ressentimento é a forma que a pessoa finge estar arrependida. E nós não podemos ter ressentimento por aquilo que fazemos, mas se arrepender de fato para se convertermos ao Senhor e Ele vir com a sua graça, o seu dom gratuito para nos livrar da morte, né? Toda vez que isto acontece, essa pessoa volta a errar. Se ele tem ressentimento, se ele não tem responsabilidade, ele volta a errar de novo. Então, por isso, é importante a pessoa arrepender, ou seja, reconhecer o seu estado pecaminoso e voltar-se para Deus. O ressentimento é como se fosse uma camuflagem, né? É uma camuflagem, é uma mentira, né? Um engano. Fingido, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos visto aqui, irmão, que quem conhece as Escrituras e permanece nessa prática, já não resta mais sacrifício. Porque se no livro de aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25 e 26, a Bíblia deixa bem claro que pecar consciente, né? Pecar sabendo, pecar entendendo do que está fazendo, é comprar briga com Deus. Porque ninguém pode fazer as coisas sabendo, estou errando, mas eu vou pecar. E depois eu peço misericórdia. Está errado. Essas coisas não funcionam. E o primeiro passo da pessoa que erra é sair. A pessoa sente fraca, porque é morte espiritual. E se né? o Senhor, antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe o que vamos pedir, da mesma maneira é quando vamos pecar. O Espírito Santo, ele toca, né? Se a gente estiver pecando, ele toca, né? Ele toca na gente. A pessoa, muitas das vezes, nessa circunstância, a pessoa quer tomar partido para si mesmo e a pessoa age, né, precipitadamente e se distancia da presença do Senhor, né? Por isso é importante para nós, irmãos, tomar o máximo de cuidado e procurar fazer o que é correto, né, diante do Senhor. O ímpio, ele não fica na congregação do justo. Ele não aguenta a palavra de Deus. Ele não suporta. Né? Que o pastor disse assim, que a precipitação é inimiga da vontade de Deus. Exatamente. E é de fato, né? Porque a pessoa se precipita diante de uma situação, ele não observa o perigo que está diante dela. E ela acaba, né? Sendo uma pessoa desastrada, na verdade, né? Uma pessoa precipitada, digamos que seja uma pessoa precipitada, digamos que seja como aquele que construiu a sua casa na areia, né? Tem a pressa de querer morar logo, mas de qualquer jeito, né? E veio a onda. Bom, existe, irmão, dois tipos de pecados, né? Existem dois tipos de pecado: o de sacrilégio e o pecado de transgressão. Então, no versículo 21, gostaria que alguém lesse para mim, se achasse aí mais fácil, do capítulo 7, de Josué, diz assim: quando vi entre os despojos
uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então, observe bem o que esse homem fez. Ele viu, né? Ele cobiçou, ele olhou, escondeu, ele sabia o que estava fazendo. O versículo deixa bem claro que ele diz assim: olhou o ouro, olhou a prata, olhou os 200 ciclos de prata, né? A cunha de ouro, o peso de 50 ciclos. Aí ele diz assim: cobicei, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e debaixo dela. Quer dizer, ele viu, ele acompanhou, ele sabia do que ele estava fazendo. Então, Acã viu, cobiçou, tomou e escondeu. Todo pecado consciente é profanação. Aí entra o sacrilégio nessa situação. Quando a pessoa peca consciente e deixa guardar e proteger, né? As pessoas, ao invés de guardar e proteger a palavra de Deus, a sua vida espiritual, a pessoa sabe que ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e que ele fala para ele as consequências que tem o pecado, mas a pessoa persiste em errar porque está lhe agradando. Nós temos alguns exemplos, né? Dentro da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 3, e no versículo 16 ao 18, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós sabemos disso. Então nós estamos sabendo que o corpo nosso é templo do Espírito Santo. Por que então eu vou permitir que o pecado agregue no meu coração? Por que eu vou permitir que, ao invés de eu santificar minha vida, ter uma vida de oração, uma vida consagrada, eu estou permitindo que aquele mal entre na minha vida? Então o que eu devo fazer? Eu preciso proteger o que é de Deus. Tem que vigiar, nós temos que lutar, batalhar, erramos, falhamos. Pecado de sacrilégio é isso, irmão. É a pessoa ter consciência do que está fazendo. Pecado de sacrilégio é a pessoa estar sabido no que ele está pegando, no que ele está realizando. Então a pessoa precisa tomar o máximo de cuidados. E o pecado de transgressão é a quebra de conserto da lei de Deus. E nós temos, né, aqui no versículo 13, no capítulo 7, né, e o versículo 14 e 15. E tem pessoas que praticam loucura, assim como Acã, como o próprio Deus falou. A Bíblia diz assim que Acã cometeu uma loucura. Eles tinham a presença de Deus com eles, que era a Arca da Aliança. Ele sabia que Deus fez grandes milagres. Deus estava com Josué, mas ele persistia em querer estar contra Josué, contra ao povo que estava a favor de Josué, para poder querer fazer as coisas erradas. Então o que acontece? A ganância, viu? A falta de vigilância, a tendência ao pecado no poder leva a pessoa a cometer loucura. E Acã fez isso quando desobedeceu a Deus. Acã, ele viu que estava no seu coração o desejo de chegar naquela cidade, né? As informações que chegou para Acã é que aquele lugar tinha muito ouro, tinha muitas riquezas. Começou a cobiçar, né? Então a cobiça entrou no coração de Acã. Ele nem quis saber da presença de Deus. A presença de Deus estava na Arca da Aliança. Hoje eu e você, nós temos a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
O Senhor não tirou o Espírito Santo Graças a da Deus. terra. Aleluia. Está conosco para nos convencer do pecado e da justiça. Por isso, não afaste a presença de Deus da tua vida. Glória a Temos Deus, que Jesus. buscar a presença do Senhor constantemente, para que nós não quebramos o concerto que o Senhor fez, a aliança, a nova aliança que Jesus fez para todos nós. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, irmãos, que Jesus falou que iria para o Pai, iria pedir o Consolador, e enviar o Consolador, e Ele está conosco Aleluia. todos os dias até a Glórias a consumação. Deus. E nós sabemos Graças a disso, Deus. que o Espírito Santo de Deus Verdade. está conosco, Graças a né? Deus. Nós temos a quebra, né, desse concerto lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, quando o Senhor disse para eles assim: não coma daquele fruto, porque no dia que acontecer vocês vão morrer. Mas a curiosidade falou mais alto na vida de Eva, e Eva desobedeceu. Adão também desobedeceu. E o prejuízo foi grande, que ele perdeu a moradia. Essa é a questão na vida daquele que peca. Ele perde a presença de Deus, ele perde a moradia, perde tudo aquilo que Deus tem para lhe dar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos outro exemplo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes estava lado a lado de Jesus. Era um companheiro, ou seja, uma pessoa que cuidava até da tesouraria. Porém, o que aconteceu com Judas? Imagino eu, não estou falando que a Bíblia, mas imagino eu, que Judas, ao receber aquela proposta de 30 moedas, ele diz assim: bom, o Senhor está falando muita coisa, está dizendo que Ele é Deus, está dizendo que Ele é isso, é porque Ele faz milagre, aquilo outro. Então, nossos líderes dizem que vai dar uma correção nele. Então, nesse caso, ele vai receber uma chicotada, uma correção, vai ser solto de novo e eu fico com 30 moedas de prata. Meu Deus. Então, essa cobiça da riqueza levou Judas a tomar decisões erradas e quebrar a aliança que foi feita com Cristo, transgredindo o compromisso feito, né, com Jesus Cristo, levando ele à crucificação. Nós temos outros exemplos no livro de Atos capítulo 5 sobre Ananias e Safira, dois casal que sabia que naqueles tempos estava acontecendo ali a generosidade, a hospitalidade, o amor ao próximo, né? Deus estava abençoando muito as pessoas, como diz Atos 2:42, eles estavam tendo bens em comum, eles estavam ajudando, e cada vez mais que o povo ajudava e que o povo participava, mais as bênçãos do Senhor vinham sobre a vida deles. Então, neste caso, Ananias e Safira pensaram assim: vamos também dar a nossa parte também, para nós ser abençoados como os demais estão sendo abençoados. Eu também preciso participar da bênção para mim também aumentar os meus negócios, ser abençoado, receber de Deus as bênçãos. E o resultado, meus irmãos, foi que eles venderam a propriedade e a metade eles deram para Pedro, tentando enganar, e o resultado foi a morte. Meu Deus. Morte para Eva e Adão, né? O salário do pecado é a morte. Morte para Judas Iscariotes, morte para Ananias e Safira, porque o salário do pecado é a morte, né? E nós temos também o exemplo de Sansão, que se envolveu, né, com as luxúrias e as bonitezas e as paixões carnais de Dalila. E o resultado foi que ele não se preocupou com a presença de Deus, contando o segredo de Deus para Dalila, sendo que ela estava entusiasmada pelo dinheiro, pelos valores que ofereceram para ela.
E o resultado foi o quê? Dalila entrega Sansão aos inimigos, que veio a humilhar a Sansão, e Sansão pede misericórdia a Deus, depois de tanta humilhação, e também morre. Nós olhamos para o livro de Números e nós percebemos Datã, Corá e Abirão, 3 homens que se sentiram mais capacitados do que Moisés, se sentindo na posição de que sabia mais. Eram homens inteligentes, sim, homens inteligentes, porém não foi a eles a chamada, mas para Moisés, e eles se levantaram, e o resultado foi a morte. Deus abriu a boca da terra e engoliu todo aquele povo. Então, irmãos, nós olhamos aqui que Acã e sua família erraram com o pecado de transgressão, e o resultado foi a condenação de morte. Foi o que Deus falou para Josué, enquanto Josué estava com os líderes, com os sacerdotes, humilhando-se perante o Senhor, buscando misericórdia, orando para saber o que foi que aconteceu, porque nesta briga, ou seja, nesta batalha, morreram 30 homens, e Israel saiu fugitivo. O povo estava consciente de que Deus estava com ele, e que Josué era um verdadeiro comandante, que estava sob plena e perfeita vontade de Deus, depois da travessia do Jordão e da conquista de Jericó. O povo tinha consciência, o povo sabia de que Deus era com Josué, mas existia algumas pessoas que estavam duvidando e com ganância. E é isso que acontece, é quando a pessoa desrespeita a direção, quando a pessoa desrespeita aquele que Deus colocou para cuidar da sua obra e quer fazer tudo da sua maneira, do seu jeito, ignorando os preceitos de Deus. Então vem a transgressão, e a transgressão é quebra de concerto. E quando a pessoa quebra o concerto diante de Deus, até voltar a esta comunhão, custa um preço, custa caro. Por isso nós devemos tomar cuidado, para que o mal não venha sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho e sobre a nossa saúde. Aleluia. Nós precisamos manter o nosso compromisso diante de Deus, para que o Senhor use de misericórdia, Precisamos nos humilhar perante Deus. Precisamos cada dia mais abrir o entendimento para poder entender os propósitos de Deus. E a primeira tentativa do povo de Israel naquela batalha com a cidade de Ai, com o povo de Ai, foi simplesmente com que o povo acreditou que Deus era com ele. Porque vencer Jericó, uma grande batalha daquela maneira como eles venceram, os muros caíram, foi um grande milagre que aconteceu. Glória a Deus, porém, Jesus, o povo estava crendo que Deus estaria com eles, mas ele estava consciente naquilo de que realmente estava servindo a Deus, mas não sabia que tinha um pecador no meio deles. Irmãos, quando há pecado no meio da igreja, o povo vai-se embora. Dentro de casa as coisas ficam ruins, no seu trabalho as coisas ficam ruins, a sua vida as coisas não começam a dar errado, as coisas começam a dar errado, porque o pecado tira a presença de Deus. Se o povo foi embora por causa dos erros deles, eles pagarão. Se eles estão indo porque estão sendo negligentes, pagarão por isso, porque estão buscando maldição para si mesmo. Mas se a direção da igreja estiver em pecado, estiver em falta, viu? E todo o povo foi embora, não vem mais ninguém para a casa do Senhor para adorar a Deus, tiver coisa errada, o Senhor tira, porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que Deus tira os castiçais do meio daquele que está na direção por estar em pecado. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 2, se puder ler para nós aí. Josué envia alguns homens a Ai para espiar a terra,
e eles voltaram tanto presunçoso, achando que seria muito fácil por existir ali 12 mil homens, 12 mil habitantes, melhor dizendo, 7. né? Capítulo 7, versículo 2. Eles subsistiram ao povo de Ai e disseram a Josué que não havia necessidade de levar todo o exército para a batalha, só 2 ou 3 mil homens seria suficiente. Pode ler o versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2 mil ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são. Agora, você vê que era 12 mil habitantes que existiam na cidade de Ai. Eles iriam mandar de 2 a 3 mil homens apenas. Mas por que 12 mil habitantes, com alguns poucos soldados que ali existiam, eles estariam mandando de 2 mil a 3 mil homens para aquela batalha, acreditando que a presença de Deus estaria com eles? Mas não sabia que o pecado estava também no meio deles. Esse é um grande perigo, irmão, porque que a pessoa, o crente que está servindo a Deus, que está ligado à obra do Senhor, está em pecado, está escondido, está fazendo a coisa oculta, está errando, você está colocando a vida de todo mundo em risco, até mesmo da sua família. Por isso que é preciso tomar cuidado e colocar a vida no altar, se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo, pedir misericórdia ao Senhor para que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a eliminar o pecado de nossas vidas, para que nós não possamos ver o pior acontecer conosco. Quantas vezes, né, pastor? O pastor, a liderança, está buscando a face do Senhor, descendo as madrugadas, orando, jejuando, orando pela igreja, fazendo sacrifícios, se sacrificando em favor da igreja, mas se tem alguém no meio da igreja no pecado, aí toda a igreja sofre, e até mesmo o pastor, o líder que está à frente, ele também vem a sofrer, né, por causa dessa pessoa. As consequências, né? E da mesma maneira, Josué, Nós temos que entender, ele acreditou irmãos, que ele ia ser vitorioso sobre Ai, porque tinha acabado de vencer uma guerra sobre Jericó. Mas mal sabia ele que tinha um pecado ali no meio deles e que ia atrapalhar deles serem vencedores. O que nós precisamos entender que todo cristão, antes de tudo, nenhum crente, todos nós, todo cristão na face da terra, de grande a pequeno, precisa saber que ninguém é autossuficiente. Sim. Ninguém deve se sentir, entendeu? Orgulho, soberba, exaltação, porque isso leva a derrota e fracasso. Quando a pessoa se sente dessa natureza, vive nessa natureza, automaticamente ele destrói a igreja. Porque o orgulho, a soberba, a exaltação, né, domina a sua mente, seu coração, e ele não respeita ninguém. E o adversário gosta dessas coisas. Foi uma das armas que o adversário usou para querer batalhar contra Deus lá no céu, foi a soberba, a exaltação. E a soberba não deixa o crente perceber. Não deixa ninguém perceber. Então, esse é um mal que rodeia muito o mundo. E muita gente está fracassada, está derrotada e não está percebendo a mão de Deus na vida dela. Precisa tomar o máximo de cuidado, né? Porque se nós não buscarmos orientação de Deus, né, nós não venceremos. E Josué cometeu essa falha. Josué, acreditando também que a presença de Deus estaria no meio deles, que a presença de Deus, assim como aconteceu em Jericó, ele acreditou que o Senhor continuava se alegrando, né, feliz com ele.
Então Josué apenas liberou os homens. E que o Senhor Né? ia dar a vitória, né? E que ia dar vitória, mas Iam voltar vitoriosos mesmo. Josué com estava os acreditando. homens. Todos nós acreditamos, irmãos, que Deus está conosco, que o Senhor vai operar maravilha, mas às vezes nós não buscamos orientação de Deus para ver se isso ou aquilo está certo ou errado. Nós precisamos fazer a coisa certa para buscar força no Senhor. E Josué falhou nesse ponto. Foi onde ele sentiu como que a sua alma, né, estava para baixo, seu espírito para baixo. Ele estava triste, muito abatido, porque viu que algumas acusações chegou a ele, principalmente o dito que tinha cometido a infração acusava a sua vida. Além de errar, ainda acusava ele. É um problema sério, né? Então é triste quando a pessoa, né, não fale, não comente, não abra a boca para confessar o seu erro, mas quer apontar a vida dos outros. Verdade. Né? Então veja só, que a vaidade de espírito e o espírito de grandeza havia possuído alguns corações naquele lugar. Nunca tome iniciativa própria. Elas podem trazer maus resultados. E nós precisamos tomar o máximo de cuidado para que nós possamos pedir orientação. No versículo 4, eu gostaria que também os irmãos lessem para nós. Tudo que for realizar, consulta a Deus primeiro e espere nele. Pode ler? Pode ler. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Só até aqui. Isso. E vai o povo, né, com aquele ânimo, com aquela coragem, acreditando, sabendo que Deus era com eles, que Deus ia operar na vida deles. E o resultado foi uma derrota terrível. Irmão, nunca abandone o altar de Deus. Nunca. Enquanto você está vivo, enquanto você está falando, tem ar para respirar, consagre a tua vida. Coloque a tua vida no altar. Aleluia. Para que Deus possa ser Senhor da tua Verdade, vida. glória a Viu? Jesus. Porque muitas das vezes, quando nós deixamos de praticar aquilo que agrada ao Senhor, aí vem o que? Resultado da desobediência. E o resultado da desobediência está no versículo 6. Os irmãos podem ler? Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Agora, o que nós vimos aqui, que Josué, irmão, para Josué o resultado da desobediência foi imediato. Embora que outras coisas tinham desagradado a Deus. A prevaricação de Israel quanto ao anátema, quanto ao mentiroso, ao enganador, né? A mentira que aconteceu em Jericó, versículo 11. Os homens enviados por Josué à cidade de Ai saíram derrotados, sendo que tinha 6 deles que foram mortos. 36 deles, melhor dizendo. 36 deles que foram mortos. Agora, morrer 36 pessoas por conta de uma pessoa, né? Por conta daquele que não se importa com a saúde, porque tem gente que não se importa com a tua saúde, com a tua felicidade. Tem pessoas que não se importam, né? Outro dia eu estava vendo um comentário no Facebook, né? Uma mulher chegou e foi deitar, e ela junto com seu marido falou: opa, vamos, antes de nós deitar, vamos orar. Opa, vamos orar. Bem assim. E aí que via nele que ele não, que ele demonstrava que ele não tinha aquela vocação para orar, não tinha. Então a oração dessa mulher foi o seguinte: Senhor, nós vamos dormir, vamos descansar, já tivemos um dia corrido, e eu e meu marido vamos descansar. Senhor, se o meu marido estiver me traindo, não deixe ele acordar, que ele morra.
para que ele pague pelo que ele estiver fazendo. Foi a oração da mulher. Aí o marido, o que ele fez? A mulher foi deitar e ele ficou no pé da cama, com um palito aqui, outro aqui, bebendo café, botando água na cara, e não sei o que, assim. Aí, da altas horas da noite, ela acordou e disse assim, você não vai dormir não? Assim, não, estou sem sono. Tentando manter-se acordado, porque sabia que estava no erro. Você sabe como é que as pessoas são manipuladoras? As pessoas erram e sabem que está errando e ainda quer sobressair. Realmente, se isso aí Viu? foi uma piada, mas na realidade Então, existe, né? Existe. Realmente foi uma piada, mas só que existe esses casos. E pessoas estão enganando. Pessoas estão frustrando a família, frustrando o seu casamento, não respeitam e não sabem das consequências que vêm depois. Então viram aqui que 36 pessoas morreram por conta de uma pessoa. Será que ele não tinha? E depois que viu que as pessoas veio toda machucada, toda ferida, o povo derrotado, 36 mortos, e ainda essa pessoa se sentir na audácia de querer falar mal, de querer zombar? Como pode um negócio desse? Falta de visão, Ainda apontar o né? líder, né? Falta de visão, falta de amor, falta de respeito no meio do povo de Deus. Viu? Numa família ou até numa nação, as coisas só começam a dar errado, irmão, por causa de quem não quer nada com Deus e nem ser verdadeiro. Quando a pessoa entrega, a Bíblia diz assim, todo pecado tem consequência, né, irmão? Cedo ou mais tarde, cedo ou mais tarde, Deus vai revelar o segredo. Arrependimento do líder. O arrependimento significa vergonha do que fez, o versículo 6, como nós falamos. E essa foi a atitude de Josué, ao reconhecer que errou, melhor dizendo, por não buscar a orientação de Deus, por não ter pedido orientação da parte de Deus. Ele apenas despediu o povo para poder que fosse e voltasse vitorioso. Com isso, ainda que nós sabemos que Deus é Deus, temos que nos lembrar que em toda ocasião, primeiramente orar. Tem que buscar o Senhor, Glória né? a Deus. E a oração de Josué, diante do que aconteceu, Josué não teve outra alternativa a não ser buscar ao Senhor, procurando saber dele o porquê daquela derrota, o porquê daquele sofrimento todo. Josué teve acompanhamento dos anciãos de Israel nesta oração. E é bom quando o povo de Deus está unido. Aleluia. Viu? Quando o povo de Deus tem vontade de servir a Deus, ele tem sede da casa do Senhor. Quando o povo tem vontade de andar na presença de Deus, ele não falta nem culto. Quando o povo tem vontade de fazer a vontade do Senhor, para que Deus possa lhe responder, pode passar a luta que passar, mas ele vem adorar a Deus, ele vem servir ao Senhor. Crente, irmão, que está se fracassando, crente que não está tendo responsabilidade na obra do Senhor, esse crente que está nessa situação, algum erro está acontecendo na vida dele. Ele precisa fazer reparo para poder vir buscar a Deus, servir ao Senhor. Olha que os anciãos se reuniram, choraram, gritaram, se humilharam, jogaram pó sobre si, vestiram-se de saco, rasgaram suas roupas, se humilhando diante de Deus, ajudando o líder, pedindo misericórdia ao Senhor e uma resposta. Agora, quando você está numa igreja, que você precisa dos obreiros, precisa dos irmãos para te ajudar, e você não enxerga ninguém, irmão, isso é uma tristeza, é fracasso espiritual da vida daqueles que não ora, que não busca, que não consagra e não está disposto a fazer a obra de Deus. Aí sufoca aquele que está na frente para poder fazer a obra do Senhor. Sabe o que acontece, irmão? A questão do fracasso na vida de muitos crentes,
A culpa é daquele que não se responsabiliza na obra do Senhor. A culpa é daqueles que não se esforça para que a igreja veja que ele está fazendo a obra do Senhor. Mas quando se vê que não está fazendo, está devendo diante de Deus. É preciso estar junto, irmão. Todos os dias de culto estamos aqui buscando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas sempre há pessoas em falta diante de Deus. Sempre há pessoas com vida derrotada, com vida fracassada, que não entram na batalha para vencer as dificuldades. Corre atrás dos seus bel prazeres. Corre atrás das suas situações melhores. Foi uma lamentação total de Josué. Parecia lançar a culpa da derrota sobre Deus. Por que, Senhor, isso? O que aconteceu? O que fizemos? Achando até que Deus tinha virado. Achando que Deus não se importou. No versículo 7, lê para nós. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, Olha aí. para que nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Aí, irmãos, todo aquele que mente e engana traz miséria para si mesmo. E se ele estiver no lugar, na igreja, fazendo a obra de Deus em pecado, aí piora a igreja todinha. Portanto, é necessário que o pastor corrija, que o pastor observe, abra os olhos, Aleluia. para procurar ver onde é que está o errado e botar ele para orar mais, para buscar o Senhor, e não estar com oportunidade aqui na frente. Porque se não tem compromisso, só vai trazer situação pior para dentro da igreja. Então aquele que está em falta, se converta ao Senhor, lá nos seus pecados, para você que pensar em ter uma oportunidade para vir adorar a Deus. Porque não se adora a Deus em pecado. Precisa se humilhar diante de Deus, servir ao Senhor, para Ele receber a tua oração, a tua adoração, como um cheiro suave. Aleluia. Então nós precisamos acordar. Versículo 10. Deus diz a Josué: levanta-te, depois dessa oração. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu conselho, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Roubado. Pegou o Deus roubado. tudo vê, aleluia. Deus tudo vê, irmão. Deus tudo vê. Deus está Pode observando. escapar do Senhor. Fica escondido de trás da moita, escondido aí de trás do escuro, não sei aonde, e pensando que Deus não enxerga. Olha para cima que você vai ver Deus te vendo. Começa a dar tudo errado e não sabe. Não sabe, não percebe, né? E com Deus não existe barganha. Viu? Até porque Ele tem bastante riqueza e ouro, Então, né? Ninguém vai pensar que vai errar e vai chegar lá, eu vou dar o dízimo e está tudo bem. Está enganado, viu? Está enganado. Se converta primeiro e traga seu dízimo. Vai orar e servir a Deus, fazer as coisas certas. Porque não adianta querer vir barganhar com Deus, que Deus não aceita barganha. E muitas das vezes as pessoas acham que está pagando para poder continuar no erro. E Deus não se agrada dessas coisas. Vê, irmãos? Vamos pensar melhor na nossas atitudes diante de Deus, para que nós não possamos querer fazer as coisas de qualquer maneira. Você não pode dar as mãos ao pecado, fazer parcialidade com ele. Você não pode. Porque se isso acontecer, tudo que tiver na tenda sai fora, perde. Se tiver em casa, perde. Se tiver saúde, perde. Porque é necessário que ande direito na presença de Deus. Quando há pecado ou tolerância do pecado, a bênção diminui, né? Fica impedida, a vida da pessoa fica impedida, ou até mesmo tirada, porque tem muitas pessoas que sofrem, lamentam, gemem, mas preferem ficar
nessa vida desgraçada, vida derrotada, fracassada, porque não quer se humilhar diante de Deus. Bate o pé até o final, mas continue no pecado. Jesus está voltando. Eu queria que os irmãos lessem lá em aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, né? Sobre essa questão. O pecado, irmão, quando permitido na congregação do povo de Deus, expõe seus membros e influência destruidora do inimigo, né? Se tal pecado for tolerado enquanto devia ser corrigido, isto resultará em juízo, como diz lá em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas quando é confessado e corrigido, as bênçãos, né, do Senhor volta sobre aquele lugar. Aos Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Capítulo 2? 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, Aleluia. é importante para nós preservar a pureza da igreja. Coisa linda, Jesus. Senão o crescimento será minguado. Nós precisamos tomar o máximo de cuidado, né? Primeiro, Deus pede para o povo se santificar, pois nos dias seguintes iria revelar quem era o pecador. Em outras palavras, quem era o nó cego, né? Quem é que estava lá causando? Versículo 13. Tem pessoas que é assim. Vive com a vida amarrada, cheia de problema, mas não larga a cobiça, a inveja, a mentira, o engano, o adultério, o roubo, os vícios, e não se decide. Versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. No versículo 15, Deus fala que ao mentiroso seja queimado no fogo, porque transgrediu o conceito do Senhor e fez uma loucura. Observa que com Deus, irmão, não há barganha, não tem como barganhar. É preciso consertar, viu? A santificação descobre pecado. A igreja precisa se santificar porque o Espírito Santo, ele revela o pecado que estão escondidos. Traz à tona. Traz à tona. Então a igreja precisa consagrar, precisa santificar, precisa buscar o Senhor. Deus sempre está no comando. Deus conhece tudo, Ele vê todas as coisas. A Bíblia mostra lá no livro de Daniel, quando aquele rei que pegou os utensílios da casa do Senhor estava lá, curtindo de boa, cometendo um pecado, né, de transgressão e sacrilégio também. Aí o Senhor escreveu lá na parede, lá, achados em falta, foste diante de Deus. Escreveu numa linguagem aramaica, porque nem eles mesmos sabiam. Agora o que nós entendemos é que como é que eles podem interpretar aquilo de Deus fazer sabido a eles o que eles estavam fazendo de errado. Eles não viam Deus, mas Deus vê todo mundo. E Daniel vem e interpreta aquela escrita que estava na parede, e ele foi envergonhado e derrotado. Nosso Deus vê todas as coisas, irmão. E é importante para nós buscar o Senhor e andar direito na presença dele. Viu? E Josué, depois que Deus revela para ele, ele esclarece com todo prazer quem era o pecador no meio do povo de Israel, e por causa daquele pecador veio aquela derrota no meio do povo de Deus.
Essa família toda foi queimada, sua casa, seus bens, tudo foi queimado, tudo foi destruído, porque no meio do povo de Deus o pecado não pode existir. Meu Deus, é forte. Deus limpa, Deus tira, Aleluia, glória a Jesus. para que a pessoa aprenda a se humilhar diante de Deus. Passeia no meio do teu povo, Jesus. E nós precisamos se humilhar, irmão. Aleluia. Ninguém dá glória a Deus quando está sendo acusado de pecado. Essa é a realidade, né? Quando a pessoa comete um erro, ninguém vai dar glória a Deus. Vai confessar o pecado e não dá glória a Deus. Por quê? Porque sabe que é o pecado. O pecado prende a pessoa de glorificar a Deus. Sufoca a pessoa de adorar a Deus. E Acã teve. E Acã teve de confessar. No versículo 19, ele teve que confessar. Acã, além de roubar, cometeu sacrilégio. Ele disse assim: vi, cobicei e peguei e escondi. Está vendo que abuso foi que ele fez? Do 19 ao 21. Ou seja, ele disse: eu sabia que era pecado, eu peguei e pronto. É ouro, é riqueza, é coisa maravilhosa. Eu vou pegar essa riqueza todinha, daqui a um tempo eu vou ser grandioso, vou ser uma pessoa respeitada. Ainda Viu? disse: o que é que tem a ver? É. Acã sabia da ordem do Senhor, mas ele foi atraído pela concupiscência dos olhos. Então, meus queridos irmãos, não existe nada neste mundo que deve te atrair como se fosse natural, né? Deus requer de cada um santificação e mais espiritualidade e compromisso, senão teu coração irá se envolver e corromper-se, e o salário do pecado é a morte. Então, por isso, nós precisamos abrir o entendimento para que nós possamos consagrar nossa vida. Aleluia. E fazer uma entrega Glória ao nosso Jesus. Deus. Verdade. Amém? Amém. Que Deus Graças abençoe Glória a Jesus. a todos os amados irmãos, em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Nós possamos ter uma grande lição nesta noite. Aleluia. Consagrar nossa vida, falar sempre com Deus antes de tomar qualquer decisão e nunca tomar decisões precipitadas, né? Cuidar para que a nossa mente não seja controlada pelo adversário, porque o inimigo ele quer nos corromper todo dia e nós temos que fugir das concupiscências dos olhos e a concupiscência do coração. Verdade. Que nós possamos vigiar, tirando o orgulho, a soberba e a exaltação de nossas vidas e se humilhando diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe a todos nesta noite, em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, graças te damos pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, pelo teu socorro. Senhor, ajuda-nos a ser vencedor diante dessa situação em que o mundo está vivendo. Cobre-nos com o teu sangue, reveste-nos com o teu poder, nos conceda força para que nós possamos vencer todas as obras da carne. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e nos dê força nesta jornada, para que nós possamos trazer as bênçãos do Senhor para nossas vidas, através da humilhação, através do arrependimento, para que nós possamos ser guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, que está alegre, diga amém. Amém. Deus Glória a abençoe a Deus. todos, Aleluia. em nome de Jesus. Graças a Deus.